Isaías 55:1. Esse texto do Antigo Testamento está dizendo que a graça, ela está sendo oferecida gratuitamente a todas as pessoas. Leiamos todos juntos. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Versículo de número 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Eu quero compartilhar com você uma mensagem que ela tem como tema muito além do que você possa imaginar. Vamos repetir? Muito além do que você possa imaginar. Ontem eu assisti um documentário filme e eu quero te indicar, principalmente você que quer entrar na profundidade de Deus, um filme chamado Eu Maior. Esse filme foi produzido pelo YouTube e ele é um sucesso, com mais de 1 milhão de visualizações, e ele vai falar sobre algumas perguntas fundamentais do ser humano: quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou e o que é felicidade. E ele vai fazer ali um apanhado com vários profissionais, fazendo essas perguntas que são perguntas essenciais da vida. E quando eu olho para esse texto e vendo o filme que eu vi ontem, eu quero que você esteja conectado com o que eu estou dizendo aqui, porque senão você não vai entender. E eu vou dizer para você o seguinte: a palavra de Deus está nos trazendo para uma reflexão muito profunda, muito grande. E o profeta Isaías, ele está mandando que você e eu, que a gente saia para comprar sem dinheiro. Como? Como é que é isso? A Bíblia está dizendo: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, o que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Vinde comprar sem dinheiro, sem preço. Comprar o que? Vinho e leite. E olha que coisa interessante. O texto do profeta Isaías, ele tem um contexto, e ele está falando algo profeticamente, está falando para o futuro. Algo está sendo oferecido primeiro para quem está com sede, para quem está cansado, para quem está exausto, para quem está no deserto. A Bíblia está falando para você hoje, nessa noite de experiências com Deus, para você que está sedento, vem às águas. Jesus, no Novo Testamento, ele tem muitos nomes, e cada nome está atrelado a uma qualidade, a um atributo de Jesus. E ele está dizendo o seguinte: para você que tem sede, para você que está cansado, para você que está sentindo que a vida está correndo muito rápido, vinde às águas. Que águas? Que águas são essas que a Bíblia está dizendo? Ele está falando que existe um lugar, uma fonte que jorra ininterruptamente, e ela vai saciar a sua sede existencial. Não é uma sede de beber água na bica, não é uma sede de beber água no galão, na torneira, água filtrada, não é isso. Água hexagonal, não é isso. Está falando de uma água existencial, espiritual, da qual o homem não pode produzir, que só Deus pode te matar essa sede. E ele está falando que é para você ir na fonte, e mais do que isso, para você comprar e comer,
sem dinheiro e sem preço. Como assim? Como alguém compra alguma coisa e come sem dinheiro? Sabe por quê? A Bíblia está dizendo que existe alguém superior que é capaz de jorrar água viva, e ele foi capaz de comprar e pagar o preço antes de você chegar. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é a fonte da água da vida, e ele foi capaz de pagar o preço na cruz, sendo maldito no teu e no meu lugar, para que agora você tenha acesso a comer e beber. Comer e beber o quê? O banquete do rei. Ele está dizendo que você pode chegar e comer e beber vinho e leite. Vinho, símbolo de sangue, símbolo profético de pacto, símbolo de aliança. O vinho tem uma simbologia. E o leite é para quem está chegando. Você que é novinho na fé, você que está saindo do peito agora, ele está dizendo: olha, a conta já está paga, vá lá e usufrua. E ele quer levar a gente para um nível mais profundo, porque muitas vezes essa sua cabecinha, nossa cabecinha, ela quer decifrar o indecifrável. Essa semana eu fiz uma gravação falando sobre dúvida e medo. Muitas vezes nós somos desafiados pela dúvida e pelo medo, e isso é todos nós, são setas espirituais. Muitas vezes a dúvida te dá um saculejo no deserto. Muitas vezes o medo te paralisa. E quantas vezes, é estranho isso pensar, tem tanta gente que tem medo das setas do diabo, mas ele não tem medo da mão de Deus, que é infinitamente poderoso. Por isso eu quero destacar aqui algo muito profundo dentro da palavra. O versículo 8 e 9 é onde eu quero extrair essa reflexão para a nossa vida. Olha para o texto. Diz assim: Deus falando para você e para mim: porque os meus pensamentos não são o quê? Os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são o quê? Os meus caminhos. Então pensa o seguinte, vamos falar de pensamento. Eu quero falar para você: Deus é mais. Anota isso na tua Bíblia. Deus é mais. Deus é mais do que você está pensando. Deus é mais do que você possa definir. Deus é mais do que você possa decifrar, porque Ele é indecifrável. No momento que você achar que está entendendo de Deus, você ainda não entendeu nada dele, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os seus pensamentos, e os caminhos de Deus são maiores que os teus caminhos. Talvez você esteja sendo direcionado numa questão que está te gerando dor, que está te gerando raiva, que está te gerando inquietação, que está te gerando dúvida, que está te fazendo mal. De repente você está num caminho de prova, de repente você está num caminho de teste, de repente você está num caminho de adversidade, porque todos nós somos passíveis disso e você não está entendendo. Sabe por que nós não entendemos? Sabe por que muitas vezes nós não entendemos isso? Porque os pensamentos de Deus são maiores que os teus. Os caminhos de Deus, eles são desenhados de uma maneira que muitas vezes nós não entendemos. Diz o ditado popular: Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes você está olhando aquilo num ângulo e você fala: não é possível que Deus está nesse negócio. Não é possível que Deus esteja nessa situação. Só que existe uma canção antiga chamada O Tapeceiro. O tapeceiro é um artesão que faz tapete, e o dono dessa música é o João Alexandre.
E quando o tapeceiro ele começa a costurar de trás para frente. E o tapeceiro começa a pontilhar para frente e para trás. E quando você olha a obra do tapeceiro, você fala assim: que coisa horrível! Quanta linha embolada, quanta coisa emaranhada, quanta coisa nada a ver. Quantas vezes você achou isso na sua vida? Deus, eu estou vivendo um nada a ver. Deus, o que é isso que eu estou passando? Não tem nada a ver. Isso aqui não é para mim, não é possível. Deus, está tudo embolado, tem um monte de fio embolado, tem nó cego. Mas por quê? Porque no momento em que o tapeceiro ele está costurando, ele está bordando, ele corta, ele acerta, ele nivela, no momento em que ele vira a obra do outro lado, aí que você vai entender o que ele estava desenhando na tua vida. Diga: Deus é mais. Deus é mais que o que eu estou pensando hoje. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está pensando de maneira errada. Muitas vezes você está pensando de maneira limitada. Muitas vezes você está pensando de uma maneira totalmente diferente. E Deus nem está pensando o que você está pensando. Deus é mais. Deus está nos chamando para um salto de fé. E muitas vezes dar um salto de fé dói. Sabe por quê? Porque nós queremos ficar na nossa zona de conforto. E dar um salto de fé dói. Dar um salto de fé dá medo. Dar um salto de fé causa pânico. E você fala: Deus, será que tu está nisso? Olha a dúvida. Às vezes te dá aquele frio, a adrenalina dispara no teu estômago. Você congela, você fala: não, cara, isso não é de Deus, isso é da carne. E você não tem esse discernimento, porque os pensamentos de Deus, eles são maiores que os teus. Para de achar que você entende os pensamentos de Deus e começa a se jogar em Deus. Dói, dá medo. Mas o que Deus quer de nós é uma atitude de fé. Mas eu sei que muitas vezes você e eu temos medo. Mas a Bíblia diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia. Você se considera um homem covarde, uma mulher covarde? Principalmente em relação à vida espiritual. Às vezes nós vemos pessoas enfermas, e quando de repente a pessoa aparece com uma gripe, você levanta a mão e fala: o Senhor vai te curar em nome de Jesus. Mas muitas vezes quando você vê uma ferida aberta, uma fratura exposta, um câncer, uma tuberculose, seja que nome você queira dar, você fala: não, eu não sei exatamente, eu vou orar aqui, mas vê se Deus... Você acabou de se sabotar na fé. Você acabou de tremer internamente. Por fora talvez você esteja se sentindo um gigante, mas de repente por dentro você é um anão na fé. E a Bíblia está dizendo: porque os meus pensamentos, eles não são os pensamentos de vocês. Você sabe? Diga para mim, qual é o plano de Deus para a sua vida até dezembro, 31 de dezembro do ano 2018? Onde é que você vai estar? Fala para mim. Você sabe? Você sabe se você vai estar vivo ou estar morto? Você sabe exatamente o que você estará fazendo? Você supõe saber. Você supõe. Porque existe um Deus maior. Existe um plano maior. Existe um propósito maior. Existe um objetivo maior. E que muitas vezes não bate com aquilo que você acha.
Porque os pensamentos de Deus são maiores, os caminhos de Deus são mais altos que os seus. E diz o verso 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, ele faz uma comparação, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Nesse documentário, uma das pessoas entrevistadas é um alpinista, e ele, por uma única vez, ele teve que se desafiar a subir uma montanha chamada Montanha da Morte, montanha chamada K2. E ele gravou o primeiro vídeo, e menos da metade, as adversidades climáticas estavam tão intensas que ele gravou o vídeo, ele estava completamente congelado, e ele chorando disse: eu não consegui, eu não aguentei, eu vou voltar. E muitas vezes você e eu nos sentimos assim. Os caminhos de Deus são muito grandes, e às vezes, quando a gente começa a subir, quando a gente começa a ir para um nível mais profundo, dá medo, a gente sente uma pressão maior, a gente começa a ver coisas que a gente não via antes, a gente começa a sentir coisas que a gente não sentia antes, porque até então tudo estava na tua zona de conforto, você dominava tudo, você entendia tudo, você achava que sabia tudo, mas você disse que queria subir uma montanha, e essa montanha é a vida cristã. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, meu amigo. A vida cristã é uma maratona. E ele disse que você vai ter que perseverar até o fim, e aí sim você vai ter a coroa da vida. No momento em que você começar a subir a montanha, o frio vai bater. Essa montanha citada, a montanha K2, muitos morreram lá, congelados, e o corpo ficou por lá mesmo, ninguém volta para apanhar não. A pessoa fica ali, congelando, porque a adversidade climática é tão intensa que ela não suporta. Quantas pessoas você conhece que num passado recente estavam aqui dentro dando glória a Deus, aleluia, falando de encontro com Deus, pulando sobre reencontro, pessoas que eram fervorosas na oração, gente que se dizia tão íntima de Deus e que simplesmente por causa da pressão, por causa do frio, desistiu. E eu sei que muitas vezes dá vontade de desistir, porque conforme você vai subindo, às vezes o ar fica rarefeito, mas Jesus está dizendo: vinde às águas, vinde à fonte das águas. E ele está dizendo de novo no verso 9: porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Quanta coisa eu passei na minha vida que no momento eu falei assim: isso não tem nada a ver, isso não é de Deus. E era. Mas eu sofri. Eu não entendi. Como tem muita coisa que você pode estar passando hoje, que você fala: eu não estou entendendo. Não é para você entender, é só para você continuar. Continua a andar mesmo sem entender. Continua a correr atrás da cruz mesmo sem que isso faça o menor sentido. E aí esse homem da montanha, o alpinista, ele voltou uma segunda vez, e ele conseguiu subir um pouco mais do que no primeiro episódio. Sabe o que aconteceu? Ele de novo chorou, se filmou e voltou. E na segunda tentativa, quando ele voltou, quando ele chegou em casa,
ele pensou em parar com esse negócio de alpinismo. Porque ele falou: já tentei uma vez, não consegui, estou tentando uma segunda, não consegui, quem sabe isso não é para mim, quem sabe exatamente é o que você está pensando hoje, quem sabe você, de repente, já é a segunda ou terceira igreja que você está tentando, quem sabe essa é a quarta ou a quinta igreja que você vem, e às vezes por causa da pressão de A, B, C da vida, pressão financeira, você fala: ah, cara, quer saber? Eu vou jogar esse negócio de novo, vou meter o pé de novo, isso não é para mim, eu não vou subir essa montanha, eu não vou escalar essa cruz, eu não vou seguir essa pressão, para mim não dá, eu vou meter o pé. Só que tem um detalhe: os pensamentos de Deus são maiores que os teus, os caminhos de Deus são maiores que os teus caminhos, porque Deus é mais na tua vida, Deus é mais na sua vida, Deus é mais na vida dessa igreja. Deus tem planos que daqui a 20 anos vão se revelar, e talvez eu nem esteja aqui para contar. E eu também não estou preocupado com isso, porque eu estou vivendo esse momento. Eu estou vivendo esse momento, eu não vou ficar vivendo um momento futuro. Sabe por quê? Porque se eu viver no futuro, eu vou ser uma pessoa extremamente ansiosa e insegura. As pessoas que tendem a viver no futuro, elas são ansiosas e inseguras. Mas eu também não quero viver de passado, porque quem vive de passado é museu. E viver de passado é ficar dirigindo a vida olhando para o retrovisor. Ah, na minha época que era bom. Ah, na minha época aquilo que era igreja. Ah, na minha época tinha não sei o quê. Ah, na minha época as pessoas se vestiam assim. Ah, na minha época a música era assado. Ah, na minha época não tinha lâmpada piscando. Aquilo que era igreja. Ah, meu Deus. Querido, isso acabou. O mundo mudou. Nós estamos vivendo hoje, no presente, 2018. Então o que passou, passou. O futuro não existe. O que existe hoje é o presente. Então você vai viver hoje, porque Deus é mais na sua vida, muito além do que você possa imaginar. Muito além. E eu quero te lembrar algumas coisas. Eu queria te lembrar quem é o teu Deus. Versículo de número 6, pode colocar para mim. Leia comigo, por favor. Todos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Coloca o tema. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o. Invocar é chamar enquanto Ele está perto. Quem você vai invocar? Quem você vai chamar? Eu quero lembrar para você quem é Deus. Talvez você ainda não saiba quem Deus é. Primeira coisa que eu quero dizer, quem Deus é. Deus é onipotente. Nós nos esquecemos disso. Você sabe o que é ser um Deus onipotente? Ser um Deus onipotente é ser um Deus que tem todo o poder na mão dele. Como é que eu vou ter a dimensão disso, gente? O que é ter todo o poder na mão? Deus é o Criador, Ele é o sustentador, Ele tem a chave da vida e da morte na mão dele. Ele faz as marés, Ele muda o vento, Ele segura o sol, Ele sustenta a Via Láctea, Ele dá de comer as baleias nesse exato momento nas profundezas dos oceanos, Ele faz a grama brotar, Ele faz o passarinho voar, Ele detém todo o poder na mão dele. Esse é o Deus da nossa igreja, esse é o Deus da tua Bíblia, Ele é todo o poder. Invocai-o enquanto está perto. Deus é mais.
Deus é mais do que você esteja pensando. Deus é onisciente. Sabe o que é ser onisciente? Ser onisciente é que Ele sabe de tudo. Talvez você pense que você está escondido, né? Talvez você pense que aquela situação que aconteceu na tua casa hoje, Ele não sabe. Ele sabe, Ele já sabia. Ele já sabia porque Ele é onisciente. Ele é onipotente, Ele é onisciente. Ele tudo pode, Ele tudo sabe, Ele tudo vê. A Bíblia diz que os 4 seres viventes, que são aqueles que estão debaixo da base do limiar do altar de Deus, diz que eles têm olhos por todo o corpo, dentro e fora. Então, com Deus, é melhor você não ficar fingindo nada não. Ou você é ou você não é. Então, se não é, fala, não sou mesmo não, eu estou doente, me trata, me ajuda. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus são maiores, os caminhos são maiores. E muitas vezes a gente se pega blasfemando, porque talvez você enxergue Deus muito pequenininho, apenas como alguém que responde aos seus interesses pessoais. Mas Ele é muito além do que você possa imaginar. Deus, Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Ele é imutável, Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é transcendente e Ele é imanente. Ele é tão grandioso, é tão poderoso, Ele é capaz de virar a tua vida de cabeça para cima, no estalar de dedo. Ele é capaz de mudar a tua história. Ele é capaz de curar a tua lepra. Ele é capaz de gerar salvação em você. Aliás, Ele é o único que pode gerar. Você não gera salvação, quem gera é Ele em você. Se alguém aqui supõe que se salva, está perdendo o seu tempo. Nós somos criaturas, Ele é o Criador, Ele é o Salvador, nós somos os salvos. Então, querido, Deus é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é imutável. Sabe o que quer dizer quando Deus é imutável? É que Ele não muda. Deus não muda. Deus não muda uma vírgula de quem Ele é. Sabe quem muda? Nós. Nós mudamos. Nós mudamos a todo momento. De repente você é uma pessoa na segunda-feira, na quarta você já é outra, na sexta você já está de outro jeito. E Deus está no mesmo lugar. Ele não muda. Ele continua com pensamentos maiores a teu respeito, porque Deus é mais. E os caminhos dele são maiores. Hoje você pode estar aqui, amanhã você pode ir embora, porque tem planos maiores. E eu queria aqui rapidamente lembrar para você quem é o Deus que você serve. Deus tem muitos nomes. Jesus também, Ele tem muitos nomes. E eu quero te lembrar, porque eu quero talvez que você pense o seguinte: talvez essa imagem que você está vendo aí na projeção, talvez você esteja vendo essa estrela que está aí, mas talvez ela nem exista mais. Talvez ela já tenha morrido. Deus é muito grande, gente. Deus é muito grande. Por mais que a gente diga que Ele é grande, ainda está aquém daquilo que a gente possa imaginar. E Jesus, o seu Filho, eu vou te dizer, e eu estou caminhando para o fim. Jesus Cristo pode ser definido com muitos nomes, mas Ele é justo, Ele é santo, Ele é o autor da vida, Ele é o Filho de Deus, Ele é o princípio da criação, Ele é o alfa e o ômega, o Filho de Davi, Ele é o último Adão, Ele é o autor da salvação,
Ele é o Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a vida eterna, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a luz do mundo, Ele é servo de Deus, Ele é o mediador da nova aliança, Ele é o fiador, Ele é profeta, Ele é sacerdote, grande sumo sacerdote, Ele é rei e Ele é o nosso advogado fiel. Deus é mais. Não minimize, não diminua Deus, ainda que você ache que possa, mas não pode. Ainda que você ache que você pode guiar a sua vida, mas você não pode. Sabe por quê? Eu quero que você imagine o seguinte: existem planos traçados por Deus para a sua vida. Eu concluo realmente dizendo para você abrir a sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139, verso de número 16 e 17. Salmo 139, verso 16 e 17. Diz assim: os teus olhos, eles me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Verso 18: se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Deus é mais. Toda a sua vida está escrita no livro dele. Talvez você esteja passando muita dor, talvez você esteja passando muito medo, talvez você esteja passando muita raiva, talvez você esteja não entendendo o momento que a sua vida esteja passando, talvez tudo esteja embaralhado como numa grande tapeçaria, tudo esteja entrelaçado, você fala: Deus, isso não está fazendo o menor sentido, mas para Deus está tudo fazendo sentido e vai chegar no objetivo dele, para a glória dele. Você crê nisso? Muito além do que você possa imaginar. E aí, mediante a isso, sabe o que a gente tem que fazer? Descansar. Descansar. Eu estou indo para uma fase da minha vida que eu já não estou muito afim de provar muita coisa para ninguém, não. Num passado mais jovem, eu me preocupei algumas vezes com isso. Mas uma coisa eu aprendi vivendo: que você não vai agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Por mais que você queira, você não será unanimidade. Você não vai agradar todo mundo. Pode ter certeza disso. A segunda coisa é de que você vai tropeçar e cair, de que você vai errar, de que eu vou errar. Mas a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes e 7 vezes ele levantará. Então não importa quantas vezes você está caindo e tropeçando, o que importa é quantas vezes você vai levantar, porque Deus é mais, muito além do que você possa imaginar. E não se preocupe, você vai chegar no alvo que Deus quer. Imagine aqui um arqueiro, e você é a flecha, e agora ele está esticando você, e ele vai soltar. Você está voando no ar. Talvez você pense que o controle é seu, mas não é.
Quem tensionou a flecha foi Deus. E você não tem escolha. Você vai chegar exatamente aonde Ele quer. Que Deus nos abençoe. E que te traga paz profunda, muito além do que você possa imaginar. Em nome de Jesus. Amém.